Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos mais uma vez estudando a respeito dos ensinos de Jesus e você é muito bem-vindo. Onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil, ou mesmo fora dele, assistindo a Novo Tempo através aí da internet, das redes sociais, você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da Palavra de Deus. A cada semana a gente separa uma hora para juntos abrirmos a Bíblia e aprendermos o que Jesus deseja nos ensinar. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí, São Paulo, com um grupo de 10 amigos que vieram do Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, para esse momento especial de aprendizado. Eles estão aqui junto conosco e temos aí, através dessas participações, de perguntas e contribuições, crescido no conhecimento da palavra. E eu quero convidar você também a tomar a sua Bíblia e a se juntar a nós, nesse grupo de estudo da Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma temporada, mais uma semana de estudos? Então vamos pegar nossas Bíblias e o tema que hoje nós vamos aprender é um tema bastante interessante e alguns acham que é até polêmico, né? O que Jesus ensinou sobre o dinheiro? Esse é o tema. Eu gosto muito dessa imagem, né? Ela fala a respeito da busca desenfreada que existe em torno do dinheiro, as pessoas como correm, como buscam dinheiro. Alguns acham que o dinheiro é mau, que o dinheiro é bom. Bom, o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito desse assunto? Então vamos olhar para alguns textos da Bíblia com essa pergunta. Deus tem um plano, estabeleceu um plano financeiro para o seu povo. Como é que funciona esse plano? Vamos conhecer mais desse tema. Mas antes de começarmos, nós temos o hábito aqui, que é de sempre orar. Eu queria convidar você para que nós orássemos a Deus agora, pedindo uma bênção para esse momento de estudo da Bíblia. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a Tua Palavra. Esteja conosco e que ao abri-la o Teu bom e Santo Espírito nos ilumine e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias e perguntar a respeito do que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Talvez você não saiba, mas o dinheiro foi o segundo tema mais tratado por Jesus Cristo. O assunto que Jesus mais falou no seu ministério terrestre foi sobre o reino de Deus. Então Jesus gastou muito tempo explicando como é o reino de Deus, quando ele seria implantado, quais os princípios, qual a ética do reino. Então esse foi o principal tema de Cristo. Depois disso, Jesus gastou muito tempo falando a respeito do dinheiro. Interessante, é o segundo tema mais abordado por Jesus nos evangelhos. Isso quer dizer que nós temos muito que aprender a respeito desse assunto. A primeira questão que nós vamos tentar entender é com relação ao dízimo. Será que Cristo deu a sua aprovação ao dízimo? Vamos olhar para Mateus capítulo 23, no verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando Jesus disse que os fariseus dizimavam o endro e o cominho e também a hortelã, Jesus estava falando a respeito de estritos dizimistas. Você sabe que essas são especiarias, são pequenas especiarias que os fariseus dizimavam. Se nós quiséssemos atualizar esta ilustração, é você pensar assim: um fariseu, se tivesse em casa um pé de alface no seu quintal e o pé de alface produzisse 10 folhas, ele tiraria para devolver de dízimo. Ele era tremendamente meticuloso na devolução do seu dízimo. Só que eles não exerciam a fé, a justiça e a misericórdia. Aí Jesus diz assim: vocês são estritos dizimistas, mas vocês não exercem a fé, a justiça e a misericórdia. Vocês deveriam continuar sendo dizimistas, mas também exercer a fé, a justiça e a misericórdia.
Ou seja, vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Cristo, com isso, ele ratifica a instrução do Antigo Testamento a respeito do dízimo. E nós vamos ler no Novo Testamento alusões ao dízimo e como ele deveria ser usado nessas circunstâncias. Pedro? Pastor, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que na verdade quando Jesus fala sobre o dízimo, ele ainda está na Aliança Antiga, que na verdade o Novo Testamento não começaria em Mateus 1, mas sim em Atos 2, com a morte e a ressurreição dele e a descida do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fala em questão do dízimo, fala da lei antiga. O dízimo naquela época não era para alimentar os levitas, não era de dinheiro, não era de dinheiro em espécie, mas sim de alimentos e de tudo quanto é tipo de outros bens, né? Uhum. Então, tudo que Jesus fala à época, pelo menos é o que eu aprendi, né? Fala da lei antiga. Nós estamos numa nova aliança, na aliança da oferta, de dar com o coração, né? Que é dali que vem o proveito da igreja, mas não da lei do dízimo, e sim da oferta. Ok. Você mencionou a questão da nova aliança. Quando começa essa nova aliança? Quem é que fala dessa nova aliança? Você tem ideia de onde aparece essa nova aliança na Bíblia? Eu acho que em Hebreus 9, 1 ou 7, não lembro, que fala da morte, que o testamento só pode ser cumprido com a morte daquele que deixou o testamento. Ok. Mas dá uma olhadinha comigo então, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Jeremias capítulo 31, dê uma olhadinha dos versos 31 em diante. Eis que vem dias, Jeremias 31, 31 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Há uma confusão generalizada a respeito de nova aliança na Bíblia. Na realidade, o que Deus tem com o seu povo é uma eterna aliança. Se você for buscar o termo aliança na Bíblia, você vai encontrar a primeira menção nos dias de Noé. Então, Deus faz uma aliança com a descendência de Noé. E como símbolo dessa aliança, ele põe no céu o seu arco, que é o arco-íris. Nesse momento, a aliança é com Noé, sua descendência, e o símbolo dessa aliança é o arco-íris. Todas as vezes que começava a chover e o arco-íris era projetado no céu, todos se lembravam da aliança que Deus havia feito, de que não mais destruiria a terra por águas de um dilúvio. Passado um tempo, você vai ter agora uma nova aliança do Senhor com Abraão. E qual é o sinal desta nova aliança? Não é mais o arco-íris, é a circuncisão. Então Deus promete de Abraão fazer uma grande nação e a circuncisão é o sinal desta aliança. Esta é uma nova aliança? Não, na realidade é Deus, ele está renovando a sua aliança. Aí chegamos nos dias de Moisés. Deus faz uma aliança com Moisés. E como foi feita essa aliança? Houve ali o sacrifício de animais e o sangue foi aspergido sobre o povo. Moisés fez uma aliança e ali estava a lei de Deus também como símbolo desta aliança. Era uma nova aliança? Não, é uma aliança que se renova de tempos em tempos. Aí, passados séculos depois de Moisés, vem o profeta Jeremias. E ele vai dizer assim, eu vou fazer com o povo de Israel uma nova aliança. Não como a que foi feita nos dias dos pais deles, porque eles quebraram aquela minha aliança. De que Jeremias está falando? É do momento em que eles começam a adorar o bezerro de ouro. Ali eles se rebelaram contra Deus. E agora vem uma nova promessa de uma nova aliança. Na realidade não é uma nova aliança, senão a renovação do pacto que Deus faz de tempos em tempos. E Jeremias está sendo claro
que a nova aliança é com a casa de Israel, é com o povo de Israel. Então, se nós limitarmos essa antiga aliança até a cruz, a gente entende que após a cruz, o evangelho foi estendido para os gentios. Mas a aliança continuaria ainda com a casa de Israel? Então, o sentido é, Deus de tempos em tempos renova a sua aliança. Agora, aquela lei da matança dos animais, onde o sangue foi aspergido sobre o povo para fazer aliança com Moisés, eles quebraram. Agora Deus vai firmar uma nova aliança. E como é que é essa nova? Ao invés de colocar em tábuas de pedra as leis, ele vai escrever essa mesma lei no coração e na mente. Então, a lei em momento algum perde a sua vigência. Porque em vez de estar em tábuas de pedra agora, ela passa a vir para o coração e para a mente. Ou seja, aquela aliança tinha defeito, porque o homem prometeu que obedeceria, e eles não obedeceram. A nova aliança não tem defeito, porque não é feita promessa humana. Todas as promessas da nova aliança são de Deus. Então, quem tenta associar dízimo com qualquer parte de uma antiga aliança, a que aliança ele está se referindo? Porque sempre Deus teve uma aliança com o seu povo. E isso não vai mudar após o Novo Testamento, porque a aliança que ele vai fazer agora continua sendo colocar as leis no coração e na mente do povo. Tanto Então, não que quando sei ele se... fala em ofertar com o coração, né? Como diria uma segunda aliança, como quando você contribui com amor, não por obrigação. E Nós vamos ler esse texto, é Paulo quem fala isso sim, aos Coríntios, exatamente. Né? Então, quando Paulo diz assim, quando você trouxer a sua oferta, cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas veja, Paulo está falando de ofertas. Agora, Paulo também vai orientar, e nós vamos ler os textos hoje, a respeito dos dízimos. Quando ele diz assim, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, o sistema de dízimos e ofertas, eles sempre existiram em todas as alianças, porque é o plano que Deus tem de manter a sua obra. Agora, a moeda de troca no Antigo Testamento era animais e era grãos. Até porque iria para a casa do tesouro, que não Claro. existe mais. E a casa do tesouro podia usar desses animais não só para o consumo, como para a venda. E você vai chegar no tempo de Cristo e você vai ter também gente devolvendo suas ofertas e seus dízimos em animais, e esses animais eram depois vendidos. O templo possuía uma moeda própria. Havia uma moeda do templo. Fizeram uma bagunça com Deus por isso. Certo? Mas nós vamos ler mais textos, Pedro, que vão nos ajudar a elucidar esses fatos. O próximo texto que nós vamos ler tem a ver com a devolução de dízimo. Quando é que isso começa? Muito cedo na história já vemos um exemplo. Olha aí o que diz a Bíblia em Gênesis 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. A primeira pessoa que a Bíblia menciona devolvendo o dízimo é Abrão, que depois viria a ser Abraão. Nós estamos ainda em Gênesis e já temos ali alguém devolvendo o dízimo. Séculos se passariam até que viesse Moisés, até que as tribos fossem organizadas, até que o santuário fosse construído, séculos se passariam. Então, séculos antes de haver um santuário construído por Moisés, já havia um sistema de dízimos. Por quê? Porque em todo o tempo Deus tinha um plano financeiro para manter a sua obra. E Abraão devolveu o seu dízimo. E quando a gente vê lá em Gênesis 14, 20, e no contexto, ele devolve o seu dízimo a Melquisedeque, que é rei e sacerdote de Salém. Melquisedeque é um personagem misterioso, porque ele aparece aí e depois desaparece. Mas Melquisedeque era também sacerdote. Ou seja, a ideia de que o dízimo tinha que alimentar um sacerdócio que era o responsável pela vida religiosa do povo de Deus. Então aqui nós temos o primeiro exemplo. E Abraão devolveu o seu dízimo. O que é dízimo? É a 10ª das rendas que Deus nos confere. Então, se alguém disser por aí assim, você pode devolver o seu dízimo
e dá 5%. Bom, isso não é dízimo. 5% não é dízimo. Ah, você pode devolver aí o dízimo e você pode dar 12%. Isso não é dízimo. 12% não é dízimo. Dízimo é 10%. Então, não adianta querer manipular a moeda que Deus estabeleceu. O dízimo é 10% e assim sempre será. Wayne? Pastor, com relação ao dízimo, a entrega dele, isso tem que ser especificamente em uma igreja que você congrega, ou que você seja membro, pode ser em outra igreja. E também outra dúvida, eu já vi algumas pessoas dizendo, o meu dízimo eu separo e entrego para uma instituição de caridade, não é empregado na igreja, ele acha que dessa forma eu dou a uma família, a 10ª parte, isso estaria certo? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Como que o dízimo era usado lá em Israel? Olha para esse texto de Números 18 e 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Como funcionava em Israel a devolução do dízimo? Eles levavam os dízimos até os levitas, que mantinham o templo, o santuário, depois o templo. Bom, essa linguagem talvez não seja tão comum para muitos, né? Mas Deus mandou Moisés construir um santuário. O santuário era uma tenda móvel, que enquanto o povo caminhava no deserto, a tenda ia sendo desmontada e montada enquanto o povo caminhava. Quando o povo chegou, depois de 40 anos em Canaã, passado tempos, é que Davi vai ter o desejo de construir uma casa para Deus. Davi mesmo não constrói, mas reúne todos os recursos e Salomão constrói. Então, aquela tenda móvel que Moisés construiu deu lugar agora ao templo de Salomão. E quem é que liderava tanto a tenda quanto o templo? Os levitas. Quem eram os levitas? Era uma das 12 tribos de Israel. As tribos eram 12, mas naquela rebelião do bezerro de ouro, liderada por Arão, irmão de Moisés, as tribos se corromperam, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não participou da adoração ao bezerro de ouro lá no monte, no pé do Sinai. E por causa disso, Deus separou os levitas para cuidarem dos serviços religiosos. Quando o povo de Israel chegou em Canaã e a terra foi distribuída, não se deu terra para a tribo de Levi. Então, Zebulon, Isacar, Naftali, Gade, Azer, todos receberam terra, mas os levitas não receberam. Agora, o dízimo era levado para o santuário e posteriormente para o templo, e os levitas sobreviviam do dízimo, e a função deles não era cuidar da terra, mas era cuidar dos serviços religiosos. Então, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os porteiros, os juízes, os cantores, aqueles que montavam e desmontavam, todos que trabalhavam no templo sobreviviam do dízimo e não trabalhavam na terra. Então, o dízimo era levado para o templo. Quando você vai para Malaquias capítulo 3, verso 8, o profeta diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro aqui era uma expressão alusiva ao templo, onde se guardava o dízimo, que podia ser em moeda, em cereal, em gado. Então, eu não tenho, à luz da Bíblia, a liberdade para administrar o meu dízimo como eu quero. Eu devo entregá-lo. Eu não posso dizer assim, eu vou pegar o meu dízimo esse mês e vou fazer isso ou aquilo. Não, você não tem autoridade para administrar seu dízimo. Aí vem a outra pergunta. E aonde eu devolvo, pastor? Deve ser na igreja onde você frequenta, onde você é membro. Agora, eu devo devolver na igreja onde eu sou membro, onde eu frequento, e eu devo ter consciência, eu devo ter conhecimento de que esse recurso está sendo usado da forma devida. Porque se eu sei que o dízimo que eu estou devolvendo não está sendo usado da forma devida, como é orientado por esse livro, e continuo devolvendo lá, eu posso estar incorrendo em erro, certo?
Então eu tenho que ter conhecimento para saber se o recurso está sendo aplicado como a palavra diz que ele tem que ser aplicado. Só concluindo, quando uma pessoa que ainda não professa fé, não é membro de nenhuma igreja, ele, digamos que ele não seja membro, não é um evangélico, mas assim ele tem consciência de dízimo e ele dizima em uma igreja, é igual para ele a bênção estendida, a promessa? Não importa onde ele devolva o dízimo. Uma vez que você devolver o seu dízimo, se alguém fizer mau uso dele, o pecado é desse alguém. Independente dele. Independente. A sua parte você fez. Você foi fiel dizimista. Se eu já não estava muito bem há um tempo com a minha igreja, e eu decidi, com a minha sinceridade no coração, de devolver onde eu estava me sentindo bem, eu estou fazendo errado? Segundo, é correto dentro de uma igreja, ao invés de ofertarmos os 10%, eu tiver uma peça de ouro e alguém lá na frente dizer assim, que tiver, né, falando sobre o dízimo, né, levar uma palavra de oferta, vamos dizer assim, que é o mais correto assim, tire o ouro, tire o que você tem mais de valor. Isso é correto, eu chegar lá e depositar no gasofilaço? Não deveria ser, não é correto, por quê? Porque nosso dízimo e nossa oferta deve ser planejado. Ele não deve ser devolvido por impulso. E nenhum apelo deveria ser feito para que o impulso levasse as pessoas a fazer a doação. O que tem que haver na igreja é uma instrução muito clara e dizendo o seguinte: dízimo é 10% da sua renda. Oferta é você que define quanto você vai doar. Então você tem um compromisso de trazer à casa do Senhor o dízimo e a oferta. Agora, se programe para fazer isso. Se você tem um salário mensal, quer dizer que uma vez por mês é que você vai devolver o seu dízimo. Se você tem um salário mensal, uma vez por mês você vai dar a sua oferta. Eu não tenho que estar à disposição de apelos para que, no momento, eu abra minha carteira, tire tudo que tenha, ou tire meu relógio, ou uma chave de um carro. Não é assim. Eu tenho que orientar a igreja a entender que isso é fidelidade a Deus. Então eu tenho que ir em casa, com a minha família, separar aquilo que é do Senhor. E numa atitude de adoração, entregar na igreja no momento próprio para isso. Então, nós não deveríamos ficar estimulando essas ofertas de momento. A pessoa acaba fazendo o que não deveria fazer, acaba sendo iludida. Então nós temos que entender que eu tenho que ser honesto com Deus. Eu separo isso em casa antes. Eu dedico isso com a minha família. E quando eu vou adorar a Deus, eu levo. Isso já está contabilizado. Não é o que eu acho que tem que ser no momento. Isso já foi estabelecido antes em casa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, tem outra coisa também que eu tenho dúvida. Assim, se eu sei que antigamente, né, eram os levitas, né, que se fazia uso dos dízimos e oferta. Aham. Hoje, os pastores são remunerados para isso. Certo? É correto eu honrar o meu pastor, sabendo que ele já tem o seu salário digno de viver? Eu sei que a gente pode muito bem presentear, agraciar, não sei como falar, mas assim, é correto ter aquilo de dizer assim, hoje é o dia de eu primiciar, de honrar, sabe? E ali ter aquilo devotamente só para honrar o pastor. E aí? Nós vamos para o bíblico? intervalo e quando voltarmos vamos ler na Bíblia um texto para tentar ajudar nessa resposta. Não saia daí, a gente já volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a questão do dinheiro, o que Jesus e o que a Bíblia ensina a respeito do dinheiro. Vimos no primeiro bloco de que eu e você devemos ser dizimistas. Os dízimos lá em Israel eram usados para alimentar o templo e os levitas sobreviviam desses recursos porque eles não receberam terra como herança, mas eles então cuidavam dos serviços religiosos. Em Israel, havia no ano 7 festas, além de todas as outras cerimônias, e os levitas estavam encarregados de dar essa liderança, essa direção espiritual para a nação. Terminamos o primeiro bloco, e nós tínhamos uma pergunta então da Bárbara, e ela falava a respeito de
no Novo Testamento como que esse dízimo deve ser usado, porque no Antigo Testamento eram os levitas que recebiam, e no Novo Testamento. E depois você perguntou também sobre a questão de primícias, uma oferta de primícias, você usou o verbo até primiciar, né? Isso, um culto devoto só para a primícia. Um culto Sabe, um devotado culto no mês, só para a Só primícia. para a primícia, sim. E ali, através dessa primícia, né, a autoridade que está ali na frente, ela libera uma bênção especial sobre nossa vida do que a gente, né, deseja, almeja. É Ok. bíblico. Ok. Então vamos por partes, né? Na primeira questão, nós temos aqui um texto que vai falar a respeito do Novo Testamento. Paulo diz assim: como que no Novo Testamento o ministério evangélico era sustentado? 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo escreveu assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e os que servem, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também ao Senhor os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, quem são os levitas modernos? Aqueles que vivem da pregação do Evangelho, ou que pregam o Evangelho. Esses que estão exclusivamente destinados à pregação do Evangelho devem ser mantidos, sim, pelos recursos dos dízimos. Então, quem são os levitas modernos? Todo aquele que hoje está comprometido com a causa de Deus e está se dedicando em tempo integral a essa causa. Porque os levitas, eles não podiam parar o trabalho no santuário para ir arar a terra e nem cuidar de animais. Eles tinham o seu trabalho no templo. Assim também nós, os líderes religiosos, devemos estar 24 horas à disposição da igreja, do trabalho. Viver exclusivamente para esse trabalho. E aí sim podemos ser alimentados do dízimo, que foi separado para os levitas no passado e no Novo Testamento para aqueles que pregam o Evangelho. Aí você mencionou agora que existe o hábito em algumas igrejas de fazer uma oferta de primícias para o líder daquela igreja. Eu não encontro na Bíblia nenhum modelo para isso. O que nós temos na Bíblia, que era uma festa das primícias, é quando, após a colheita, ou quando começava a colheita, aqueles primeiros grãos que eles colhiam, eles traziam como uma oferta de gratidão ao Senhor pela colheita que Ele havia dado. Mas esse grão, esse primeiro grão, essa primícia, ela tinha o mesmo destino que tinha o dízimo. Ela ia para o templo. E do templo tirava-se o sustento do levita. Não era para o levita, era para o templo e do templo se tirava o sustento. Certo? Sim, Marcelo. Pastor, vamos colocar assim a pergunta. Além do sustento do templo, o que mais é para fazer com o dinheiro da igreja? O dízimo é para ser usado exclusivamente na pregação do Evangelho. Então, tudo que envolva pregar o Evangelho, quer seja salariar o pastor, quer seja produzir materiais, quer seja o que você estiver usando diretamente na pregação do Evangelho, ele é justificado no dízimo. Tem algum texto na Bíblia que se refere assim, que o dízimo é para cuidar de órfãos e viúvas? Tem alguma coisa assim? Não. Em Israel, houve um tempo em que os israelitas começaram a devolver um segundo dízimo e eles pegaram esse segundo dízimo e começaram a usar para atender aos necessitados. Sim. Então, se eu quiser fazer uma reserva extra, um outro valor, para atender a necessidades especiais de alguma família, eu posso fazer. Mas o meu compromisso primário com o dízimo é com o templo. Certo. Então, o dízimo da igreja é para cuidar exclusivamente, para pregar a palavra e pagar os pastores, vamos colocar assim. Que estão vivendo em função do dízimo. Evangelho. Mas essa pergunta é direto para a igreja adventista. A igreja adventista hoje, ela tem um trabalho social? Ela tem. Tem um trabalho social. Nós temos uma entidade chamada ASA, que é Assistência Social Adventista. É o departamento da igreja responsável pelo assistencialismo em todas as regiões onde a igreja está presente. E esse trabalho social, esse dinheiro vem de ofertas. Vem de oferta. Vem de ofertas que são dadas. Certo. Então a igreja recolhe um tipo de oferta
se tem projetos, se tem apoiadores, se tem verbas governamentais, porque a ASA funciona para atender como um terceiro setor, né? Como uma ONG. É uma ONG. A ideia é atender as pessoas carentes. Então, não é o dinheiro do dízimo que faz esse assistencialismo. Entendi. Certo? Nós temos aqui, Elislândia, Feliz de Nólia. Feliz de Nólia. Isso. Hoje troquei o seu nome 2 vezes já, né? Pastor, além do dízimo, o que, que devemos trazer mais para o Senhor? Pronto, que está o próximo texto agora. Eu vou usar o dízimo para a pregação do Evangelho e além do dízimo, Salmo 96, 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o plano financeiro de Deus para o seu povo é isso aqui. Além do dízimo, é a oferta. Então, eu só tenho 2 coisas na Bíblia. Eu dou meu dízimo e dou a minha oferta. Na realidade, eu não dou o dízimo, né? Eu devolvo, porque é de Deus. Então, eu devolvo para Ele. E toda vez que eu devolvo meu dízimo, eu estou demonstrando a minha honestidade. Porque a pergunta do profeta é, roubará o homem a Deus? Se nós continuarmos lendo ali, eu não sei se eu tenho aqui, não está aqui, mas o versículo 9 diz assim, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou sendo honesto com Deus. E quando eu dou a minha oferta, eu estou sendo grato. Então, oferta é a gratidão por tudo que Ele fez para mim. O dízimo é a honestidade. Agora, quanto é que eu tenho que dar de oferta? Aí vem o parâmetro estabelecido por Paulo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Qual é o critério para o dízimo? 10%. Qual é o critério para a oferta? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Então, quanto que eu vou dar de oferta? É eu que sei. Eu vou dar quanto eu quiser dar. Deus deixou você escolher. O dízimo ele já disse quanto que é, 10%. A oferta eu escolho. Então, o que eu tenho como plano financeiro de Deus na Bíblia? Essas 2 coisas, dízimo e oferta. Eu devolvo o dízimo para ser honesto, devolvo a oferta para ser grato. E aonde eu devolvo isso, tem que haver transparência, para que eu saiba se esse recurso está sendo usado da forma devida. Simone? E para quem não frequenta, não está frequentando nenhuma igreja? Você pode escolher uma igreja onde você devolve o seu dízimo, onde você possa devolver. Assim, só passo lá e dou o dízimo, mesmo que não esteja frequentando? Mesmo que você não esteja. Se você quiser se tornar dizimista ou ofertante, escolha uma igreja onde você possa fazer essa devolução. Certo? O que você tem que fazer? Averiguar se nessa igreja eles têm um plano muito claro, muito transparente de como o recurso está sendo usado. Então, eu sei que está sendo usado da forma correta, eu vou devolver lá. Sim, Bárbara? É 2. Se eu ver que eles não estão devolvendo de uma forma correta, né? Não é entender, se eu ver que eu estou devolvendo o dízimo e lá não estão sendo usados daquela forma correta que deveria ser. Você deveria procurar uma igreja que fizesse isso da forma correta. Eu não vou estar em pecado fazendo isso. Claro que não. E outra coisa, é correto uma liderança de uma igreja expulsar algum membro da igreja por não dizimar? Não. Por motivo nenhum, aliás. Alguém que é membro de uma igreja, quando ele adultera, a igreja expulsa ele da igreja? A igreja pode até discipliná-lo, pode lidar com ele de forma eclesiástica, mas toda disciplina tem a função de recuperar a pessoa. Não existe motivo para expulsar ninguém da igreja. Se nem tirar de cargo, nem de liderança. Se alguém está em pecado, essa pessoa tem que ser ajudada. Expulsa nunca. Porque a igreja é um hospital, ali está cheio de enfermos espirituais. O tempo inteiro vamos lidar com isso. Então a gente tem que tratar as pessoas, ajudar as pessoas. Essa é a nossa função. É a função da igreja. Certo? Pedro? Pastor, o que eu vejo muito digamos, na televisão, enxergamos com muita facilidade a questão da teologia da prosperidade, que na verdade é como se o dízimo não fosse um ato de honestidade, mas um ato de investimento, que você vai dar e Deus vai te devolver 10 vezes mais, 20 vezes mais. E infelizmente isso tem crescido muito. Pelo menos qualquer canal de televisão que você vê,
aparece isso e vejo gente buscando Deus, não por esse Deus, mas por esse um bom investimento. Em tese, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. De fato, hoje o que existe muito é essa tal da teologia da prosperidade, onde as pessoas ficam ensinando que você tem que dar tudo para Deus e você vai se tornar uma pessoa rica, uma pessoa milionária. Deus nunca prometeu isso para você. Deus promete para aquele que é fiel que o pão será dado e a água será certa, que nunca vai faltar para ele. Deus não disse que você vai se tornar um rico, um milionário. Ele promete que nunca vai nada te faltar. Lembra da oração de Davi? Fui moço, agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que Deus se compromete é que nada vai nos faltar quando nós somos fiéis a Ele. Agora, o que se ensina por aí é que as pessoas têm que pegar tudo que têm e devolver para Deus, e você obriga Deus a abençoar você. Quem diz que Deus é um homem de negócio para ficar negociando com você? Não é assim que Deus funciona. Deus trabalha de maneiras diferentes. Deus lida com as pessoas de formas diferentes. E não só isso. Hoje, nessa teologia da prosperidade, as pessoas estão sendo motivadas a dar para prosperar. A gente devolve para ser honesto. O discurso bíblico é outro. Se você não der o dízimo, você é ladrão, diz a Bíblia. Você está sendo honesto com Deus. E você dá a sua oferta para ser grato. Então, o discurso é totalmente diferente daquilo que as pessoas ensinam hoje. Mas ainda assim, na sua graça, Deus abençoa aquele que é honesto? Claro, sempre vai abençoar. E para alguns, Deus vai até conferir riquezas, para outros não. Por quê? Porque Deus sabe o que faz bem para mim e o que não faz. E você sabe que para muitos a pobreza é uma bênção? Para muitos a pobreza é uma bênção? Porque se tivesse um pouquinho mais do que tem, já estaria com os 2 pés dentro do inferno. Então Deus sabe. E Deus também sabe quem é aquele, quem Ele pode fazer prosperar. Se isso não vai ser um empecilho para a minha vida, Deus pode me fazer prosperar. Para quê? Para usar esse recurso para abençoar outras pessoas. O dinheiro em si não é mau. O problema é quando você ama o dinheiro acima de Deus. Então, Deus, quando nos permite termos recursos, Ele tem em vista pelo menos 3 coisas que você nunca deve esquecer. Se Deus abençoa alguém com recursos, Ele está pensando em 3 coisas. Primeira coisa que Ele está pensando, na sua família. Então, se Deus te deu recurso, primeira coisa, cuide bem da sua família. Não deixe que nada falte para eles. Essa é a sua primeira responsabilidade. Segundo, você tem que ajudar as pessoas que estão no seu entorno. Tem recursos, a família está bem cuidada, cuide daqueles que estão perto de você. Cuide do seu próximo. Cuide daquele que está do lado de casa, da sua casa, e talvez carece de necessidades. Terceiro, invista no Evangelho. Gaste com o Evangelho. Empregue dinheiro para pregar o Evangelho. Então, quando Deus coloca recursos na mão de alguém, Ele está pensando nessas 3 coisas. E se você quiser fazer um legítimo uso de dinheiro, é aí que você deve colocar. Você é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, cumpriu a tua parte, é honesto e é grato, e você tem abundância, agora o que sobrou, os 80%, 85%, não sei quanto, você deu de oferta, o que sobrou, você vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu entorno e você vai ajudar na pregação do Evangelho. Porque esse é o motivo de estarmos aqui. Pregar o Evangelho, anunciar que Jesus está voltando, preparar um povo para a volta dele. Essa é a função do Evangelho. Wayne. Pastor, eu queria que o senhor explicasse um pouco e trouxesse para a gente o caminho correto com relação a essa postura de algumas igrejas. Algumas igrejas que eu já conheci, elas recebem o dízimo normalmente, as ofertas, mas toda e qualquer outra coisa que venha a ser feito, desde no ramo social, ou no próprio investimento de eventos da igreja, ou reformas da igreja, não se mexe nesse dinheiro e é feita uma nova campanha, sempre está criando novas situações para que se entre, para que os membros ofertem mais especificamente para aquele momento, para aquela campanha, para aquele projeto. Isso corriqueiramente, frequentemente acontecendo. Uhum. E dentro disso, por exemplo, eu já vi também
congresso em determinados locais, onde exige viagem, Ministério de Louvor e outros departamentos, dos pastores já estão pagos, mas todos os demais membros, além de fazer toda aquela cooperação, o deles e principalmente dos que trabalham ativamente dentro dos ministérios da igreja, eles têm que pagar o deles por fora. Isso corriqueiramente acontecendo. Isso está correto? Cada situação tem que ser muito cuidadosamente analisada. A gente não pode generalizar como acontece em todas as igrejas. Nunca a gente pode generalizar. O que a gente tem que usar como critério é o que a Bíblia estabelece. O dízimo que entra na casa do Senhor tem que ser usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. A oferta que se entra na casa do Senhor, essa pode ser usada para a manutenção da casa do Senhor, para o edifício, certo? Para quem sabe ali algum funcionário que ali sirva, para alguma despesa de algum evento. A oferta serve para isso. Então, a gente tem que pegar esse princípio do dízimo e da oferta e agora tentar aplicar a várias circunstâncias que podem surgir, para a gente saber o que é legítimo e o que não é legítimo. E não amontoar os dízimos na igreja só para a instituição ficar como instituição enriquecida. Nós não temos que preocupar em fazer um fundo, a não ser investir no Evangelho. Porque, finalmente, o recurso que Deus dá para a igreja, ela tem essa finalidade. Se a gente tem pessoas carecendo aí de serem alcançadas pelo Evangelho, de ouvirem da palavra de Cristo, né? De se prepararem, né? Para servirem a Deus, de sair de uma condição subhumana de vida que muitos têm, nós temos que aproveitar todo o recurso para isso. Ao invés de eu estar numa instituição dessas, desconfiando desse tipo de situação, de onde está sendo investido, ao invés de eu estar lá contendendo e brigando com isso, melhor que eu procure outro lugar onde eu tenha mais certeza de como as coisas funcionam. Claro, você tem que haver transparência na administração da obra do Senhor. Eu vou falar do que eu sei. Na Igreja Adventista, por exemplo, existem percentuais definidos. Então, quando o dízimo é devolvido, todos os percentuais já estão definidos. Pastor, quanto vai para isso, para aquilo, quanto vai para Novo Tempo, por exemplo, quanto vai, por exemplo, para pagar a professores de Bíblia em nossas instituições, quanto vai, por exemplo, para alimentar uma obra, a publicação de livros missionários. Então, em percentual isso já está definido. Tudo na pregação do Evangelho, em percentuais definidos, para que não fique dúvida. Já que o senhor tocou no assunto, só para encerrar aqui, uma questão que eu fiquei sabendo e eu achei muito louvável, e eu queria, já que o senhor tocou no assunto da Igreja Adventista, que o senhor trouxesse sua luz aqui para nós, que somos de outras denominações, com relação à forma que os pastores da Igreja Adventista são sustentados. Nós, pastores adventistas, somos todos servidores da igreja, somos todos assalariados. Então, por exemplo, no Brasil, você tem um salário nacional. E aí todo pastor, ele serve a igreja em tempo integral e ele recebe aquele salário que é um salário nacional. Não importa se eu estou aqui no Novo Tempo, se eu lidero uma igreja de 2.000 membros ou se eu cuido de uma igreja de 100 membros. É um teto nacional que nós temos. Meu amigo pastor. Pastor, então os dízimos são exclusivos para a pregação do Evangelho, certo. Segundo o pastor está falando, né? Não pode ser usado para a manutenção da igreja. Também as despesas que... Porque a igreja em si, templo físico e tal, isso tá ali também é uma agência para a pregação do Evangelho, né? Eu concordo com você que pode ser sim. Mas na Igreja Adventista, por exemplo, como nós temos a oferta, e parte da oferta fica para se cuidar e administrar o prédio local. Para que se pague as despesas, etc. E o dízimo, então, na Igreja Adventista não é aplicado na construção dessa igreja local, mas exclusivamente na pregação do Evangelho de forma direta. Até porque um dos textos que o pastor usou aí, Malaquias 3:10, também fala não só para levar, e fala por que levar a casa, para que haja mantimento, né? Na casa do tesouro. É verdade. Né? Então, onde deve ser levado? Na casa do tesouro. Hoje nós entendemos que é a igreja, o templo, a igreja. Isso. E para que haja manutenção ali né? Isso. Então, o dízimo e a oferta vão contribuir para os dois propósitos. Manutenção da casa e a pregação do Evangelho. Obrigado. Agora, qual o espírito que nós devemos devolver, né? Existe aqui uma história, deixa eu voltar aqui,
em Lucas 21, uma história presenciada por Cristo que traz um ensinamento maravilhoso. Olha o que diz Lucas 21, a partir do primeiro verso. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando eu olho para essa história desta viúva pobre, que foi lá no templo, você fica imaginando a cena, né? Os fariseus gostavam de aparecer, né? Não só no momento das orações, como no momento também das doações de oferta. E eles iam até o gasofilácio, que era um receptáculo onde se colocavam as ofertas, e colocavam ali vultosas quantias de dinheiro. Davam muito dinheiro, e todos observavam. E quem sabe essa viuvinha tentou chegar ali despercebida, sem ser notada, e foi lá e colocou as 2 moedinhas que ela trazia consigo. Aí Jesus falou assim: vocês viram a oferta dessa viúva? Foi maior do que todos juntos os outros que deram. Tudo que os outros deram juntos foi menor do que a oferta dessa mulher. Por quê? O que Jesus quer nos ensinar aqui? Jesus quer ensinar que Deus tem uma moeda. A moeda de Deus não é o real, não é o dólar, não é o peso. Deus tem uma moeda. E qual é a moeda de Deus? O percentual. Essa é a moeda divina. O que isso significa? Que pode chegar alguém no final do mês e ele ter lucrado com o seu trabalho 100 mil reais. Aí ele separa 10 mil reais para dar de dízimo e também separa a sua oferta. E ele vai lá na igreja e entrega 10 mil reais. Aí chega uma pessoa que trabalha prestando serviços para terceiros e que esse mês ganhou 400 reais. E ele separa lá os 40 reais e também a sua oferta, e na hora do culto ele vai lá e entrega os 40 reais e a sua ofertinha. Quem deu mais? O que deu 40 reais ou o que deu 10 mil reais? Eu entendo igual. Ambos deram a mesma coisa. Por quê? Porque a moeda divina é o percentual. Ambos devolveram o dízimo. E vamos supor que o percentual da oferta que eles devolveram também tivesse sido igual. Ambos deram a mesma coisa. Por quê? Porque a moeda divina é o percentual. Então, por que Jesus falou que essa mulher deu mais? Não é o valor financeiro. É porque ela deu o que ela tinha, era o sustento dela. Eu fico imaginando, por que essa mulher deu tudo o que ela tinha? Alguma coisa aconteceu na vida dela para que ela tomasse essa decisão. Quem sabe era o dinheiro que ela tinha para fazer a compra da semana. E ela tenha pensado assim: eu vou devolver isso para Deus, vou dar para Ele, e vai me aparecer aí um outro recurso para fazer a compra da semana. Ela não duvidou de que Deus cuidaria dela, mas ela fez questão de dar tudo para Deus. Essa história não quer ensinar para mim e para você que você tem que pegar o seu carro, sua casa, ir lá e dar tudo para Deus. Não é isso que a história está ensinando. A história está ensinando que tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Você não vai levar nada para o cemitério. É de Deus. E de tudo isso que Ele deu para você, Ele está pedindo que você devolva 10% para ser honesto e faça uma oferta para ser grato. Agora, quando você vai devolver isso, qual é o sentimento que deve ter no nosso coração? É um sentimento de gratidão, porque tudo é dele. Tudo é dele. Então, se Ele me deu uma casa, é para que eu abençoe a minha família, os meus vizinhos, os meus amigos.
Se Ele me deu um carro, é para que eu use esse carro para abençoar a minha família, os meus vizinhos, quem precisar do carro. Sabe que eu conheci uma pessoa que ele comprou um carro zero, mas o dia que chovia, a família toda ia a pé para a igreja para não sujar o carro zero. Você entende a diferença? Deus dá para nós o bem, para nós abençoarmos as pessoas. E tem gente que ama o bem e usa as pessoas. Então, se Deus deu alguma coisa para você, é para você abençoar a vida de alguém. E é triste ver que tem gente por aí que tem tanto e faz apenas um uso egoísta do dinheiro. Uso egoísta. Gasta o dinheiro de forma impensada. Gasta fortunas para manter uma posição, um status. Às vezes, a questão do pecado, da vaidade, também pode ser visto nisso aí. Eu posso ter um carro por 70 mil reais que me leve para qualquer lugar do país? Posso. Agora, se eu posso gastar 70 mil para esse carro me levar em qualquer lugar do país, por que eu vou dar R$500 mil num carro que faz a mesma coisa? Será que não é desperdiçar dinheiro que podia estar sendo aplicado de outra forma? Será que eu não podia escolher ficar com esse carro mais simples e pegar esse recurso e aplicar para benefício de alguém? Porque finalmente eles fazem a mesma coisa. Mas talvez por uma questão de status, eu queira gastar R$500 mil para ter um carro diferente. Eu posso ter um relógio que custe R$5 mil, que já é um preço altíssimo, para me mostrar a hora. Por que eu vou comprar um de R$60 mil para mostrar a mesma hora? Esse recurso não podia ser aplicado de uma outra forma mais sábia? Ao invés de ter uma fortuna dessa num pulso, eu não podia estar ajudando um vizinho, uma criança de rua, alguém onde não tem um lar para morar? É isso que Jesus quer ensinar com essa história da viúva. Ela não tinha quase nada, 2 moedinhas, mas o que ela tinha, ela deu para Deus. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso, essa sociedade com Deus? Quando você é fiel no dízimo, é fiel na oferta, quando os recursos que você tem passam a ser aplicados de forma sábia, sabe o que Deus percebe? Que você é um bom mordomo. E sabe o que Ele faz? Ele vai te dando mais. Ele vai te dando mais. Nós não cremos em teologia da prosperidade, mas todo aquele que monta a sociedade com Deus e se prova fiel, Deus diz assim: você foi fiel no pouco? Sobre o muito eu vou te colocar, porque eu sei que eu posso confiar em você. Porque quanto mais eu te der, mais você vai abençoar outras pessoas. Aonde está o tesouro do homem, aí estará seu coração. Onde está o nosso tesouro? O que você mais ama nesta vida? É o status? É a posição? É a sua conta bancária? Ou você se importa de fato com pessoas? Com o progresso da causa de Deus? Nós não vamos levar nada para o cemitério, nem a roupa que nos vestirem. Com poucos dias ela será consumida pela terra. Mas o que nós fazemos aqui para abençoar a vida das pessoas, isso vai ficar para a eternidade. Enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse: será que eu não preciso fazer algumas mudanças na minha vida financeira, na administração dos recursos que Deus colocou na minha mão? Será que eu não preciso cuidar com a minha lealdade, nos meus dízimos, nas minhas ofertas? Será que eu não preciso também abrir o olho para certos apelos emotivos que são feitos aí em determinadas igrejas, tentando arrancar tudo que as pessoas têm em nome da pregação do Evangelho, apenas em nome,
porque esses donos de igreja estão cada vez mais ricos, à custa da fé do povo. Será que você não tem que acordar também para essa realidade? Vamos orar por isso. Eu queria que você pensasse nessas questões enquanto você ouve essa canção. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, só este meu coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Derrama, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde
Como diz a canção, toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Tudo entregue a Jesus. Para quê? Para que a obra dele de alguma maneira avance. E você sabe que nós podemos fazer essa obra avançar não apenas com os nossos recursos, mas também com nossas habilidades, com nossos dons e talentos que Deus nos deu, cada um atuando de acordo com como foi capacitado pelo Espírito Santo. E eu e você temos que nos envolver nesse grande projeto. E quando eu sou um fiel dizimista, um fiel ofertante, eu estou permitindo que a obra de Deus avance. E a promessa divina é: eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção em abundância. Há uma bênção celestial para aquele que é fiel. Deus sabe a medida certa dessa bênção para cada um de nós, porque Deus conhece o amanhã como se fosse ontem. Deus sabe o que fará bem para todos nós, o que vai nos ajudar espiritualmente, porque o grande objetivo de Deus não é fazer de você nessa terra um milionário, mas é colocar você um dia na eternidade. Que o sonho teu não seja ser um milionário nessa terra, mas seja um cidadão nos céus. Esse é o sonho. Porque não existe preço, não existe nada que se compare a você estar salvo em Cristo. Por isso vamos orar para que Deus nos dê esse discernimento espiritual. E se temos alguma coisa, é porque Deus colocou em nossas mãos para ajudar no Evangelho, para abençoar nossa casa, abençoar aqueles que nos cercam. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pelas orientações da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos ajude e mude em nosso coração aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos cada vez mais compreender Tua vontade para a nossa vida. E nós precisamos nos colocar ao Teu dispor, com tudo o que nós temos e com tudo o que nós somos. Por isso, abençoe a todos nós e ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, a honrarmos o Senhor com tudo que o Senhor nos deu. Que a Tua bênção nos alcance e também aos nossos familiares. E um dia, quando Jesus voltar, que recebamos de Suas mãos a coroa da vida eterna e que ao Teu lado possamos estar por toda a eternidade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, amigo, por ter estado conosco no estudo de hoje. Semana que vem a gente se encontra para estudarmos a respeito do tema da volta de Jesus. Até lá.